Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao canal Polímata, onde desvendamos os mistérios mais sombrios da história. Hoje, embarcaremos numa jornada que testará os limites da sua compreensão sobre a crueldade humana. Imagine um programa secreto, oculto nas vastas e frias planícies da Manchúria durante a Segunda Guerra Mundial. Um lugar onde a ciência não buscava curar, mas sim aniquilar em escala industrial. Estamos falando da Unidade 731 do Japão Imperial, um capítulo tão perturbador, se não mais, que as atrocidades cometidas por outras potências totalitárias da Europa, mas que, estranhamente, permanece nas sombras da memória coletiva. Preparem-se para um relato que desafia a moralidade e a decência. Para entender a Unidade 731, precisamos viajar para o Japão do início do século XX. Uma nação em ascensão, impulsionada por um nacionalismo fervoroso e a busca por recursos. O expansionismo militar no continente asiático era a chave, e a Manchúria, rica em minerais e terras, tornou-se um objetivo central. Nesse cenário, o Império Japonês começou a explorar todas as avenções de guerra, incluindo as mais abjetas. Foi nesse caldo de ambição e supremacia que a figura do microbiologista e general Shiroishi emergiu. Sua visão distorcida da ciência e da guerra preparou o terreno para os horrores que estavam por vir, sob o manto da pesquisa científica. O local escolhido para esse empreendimento sombrio foi Pingfang, um subúrbio de Harbin, na Manchúria ocupada. Externamente, o complexo da Unidade 1, inicialmente disfarçada como Departamento de Prevenção Epidêmica e Purificação de Água do Exército Kwantung, parecia uma instalação comum. No entanto, suas paredes escondiam uma realidade aterrorizante. Sob a direção de Ishii, esse local se tornou o epicentro de experimentos biológicos e químicos com seres humanos. Os prisioneiros de guerra, civis chineses, coreanos, mongóis e até alguns prisioneiros de guerra russos e ocidentais eram designados por um termo gelado, maruta, que significa troncos, desumanizando-os completamente para os pesquisadores. Os métodos empregados pela Unidade 731 desafiam a decência. Prisioneiros eram submetidos a vivissecções, muitas vezes sem anestesia, para estudar os efeitos da doença em tempo real nos órgãos internos. Eram deliberadamente infectados com patógenos virulentos como a peste bubônica, cólera, antraz e sífilis, para observar o curso da doença e testar a eficácia de novas armas biológicas. Congelamento e degelo de membros para estudar gangrena, testes de pressão em câmaras de vácuo e a injeção de ar em artérias eram apenas algumas das abominações. O Dr. Shiroishi acreditava que esses maruta eram material de pesquisa descartável, justificando a tortura em nome do avanço científico-militar. Estima-se que milhares, possivelmente dezenas de milhares de pessoas tenham perecido nas mãos da Unidade 731. A operação não era um projeto isolado, mas uma rede extensa, com filiais em várias partes da China ocupada. A crueldade não era aleatória, mas sistemática, metódica, com registros detalhados mantidos sobre cada experimento. A busca pela arma biológica perfeita transformou o complexo em uma verdadeira fábrica da morte. Essa escala industrial de tortura e assassinato, travestida de ciência, rivaliza com a frieza e a desumanização de qualquer outra atrocidade cometida por regimes totalitários durante a Guerra Global, mas sua história ainda ecoa em um silêncio perturbador. É crucial lembrar que em 1925 o Protocolo de Genebra já proibia o uso de armas biológicas e químicas. Embora o Japão tenha assinado o protocolo, não o ratificou, o que cinicamente seus líderes interpretaram como uma brecha legal para prosseguir com suas pesquisas. Essa falha em ratificar, contudo, não diminuía a violação flagrante de todas as normas morais e éticas. A comunidade internacional estava ciente da crescente ameaça das armas biológicas, mas a cortina de ferro do segredo e a brutalidade da guerra permitiram que o Império Japonês prosseguisse impunemente, ignorando qualquer consideração humanitária em sua busca por domínio militar. A crueldade da Unidade 731 não se limitou aos laboratórios de Pingfang. As armas biológicas desenvolvidas foram efetivamente empregadas em combate. Cidades chinesas como Changde e Ningbo foram alvos de ataques com bombas de pulgas infectadas com a peste bubônica, resultando em surtos devastadores que mataram centenas de milhares de civis. A água e os alimentos foram contaminados com cólera e tifo. Esse uso de guerra biológica em larga escala representa uma das piores violações da guerra moderna, demonstrando a disposição do Japão imperial de usar os métodos mais bárbaros para subjugar a China. As consequências foram catastróficas, deixando cicatrizes profundas na população civil. Com a iminente derrota do Japão em agosto de 1945, a Unidade 731 iniciou uma frenética operação de destruição de provas. Os laboratórios foram dinamitados, os documentos foram queimados e os prisioneiros remanescentes foram brutalmente executados para silenciar testemunhas.
Ishii e seus comandantes tentaram apagar todos os vestígios dos seus crimes antes da chegada das forças aliadas. Foi uma tentativa desesperada de esconder a verdade do mundo, um último ato de crueldade para proteger os segredos mais hediondos do Império Japonês. Mas nem toda a dinamite do mundo poderia varrer completamente os ecos desse horror da história. A revelação mais chocante veio após a guerra. Em vez de enfrentar a justiça por seus crimes hediondos, Shiro Ishii e os líderes da Unidade 7731 negociaram um acordo com as forças de ocupação dos Estados Unidos. Em troca de todos os dados de suas pesquisas sobre armas biológicas e químicas, Ishii e sua equipe receberam imunidade total contra processamento por crimes de guerra. A Guerra Fria estava começando, e o conhecimento de armas biológicas era considerado um trunfo valioso. A ética foi sacrificada em nome da inteligência militar. Essa decisão teve um impacto profundo, pois significou que muitos dos arquitetos desse horror jamais responderam por seus atos, e a verdade permaneceu oculta. A história da Unidade 731 é um lembrete sômbrio da profundidade da depravação humana e dos perigos da ciência sem ética. Embora o Japão tenha demorado décadas para admitir e pedir desculpas por essas atrocidades, e muitos dos responsáveis nunca tenham sido julgados, o legado de suas vítimas persiste. Museus e memoriais em locais como Harbin hoje se esforçam para educar as futuras gerações. É nossa responsabilidade como sociedade garantir que esses eventos não sejam esquecidos, não sejam repetidos. A verdade, por mais desconfortável que seja, deve ser confrontada para que possamos aprender com os erros do passado e lutar por um futuro mais humano e justo.